xodó do Flamengo indo embora. Flamengo perdeu milhões nesse início de temporada. Depois da altitude, hora de virar a chave. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de sexta-feira santa, recheado de informações. Mas antes de mais nada, só para avisar para vocês que só faltam 225 inscritos para ser realizado o sorteio do Manto Sagrado, temporada 2023, no qual você vai poder escolher entre o Manto 1 e o Manto 2. Mas isso eu falo melhor no final do vídeo. E você aí, que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se, deixe seu like, faça um comentário, acione o sino da notificação para receber todos os nossos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça, mas para nós é muitíssimo importante para o crescimento do nosso canal e gratificante para o nosso trabalho. Vocês ajudam o canal a crescer e a gente continua mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, sigamos para as notícias, porque notícia que interessa e o resto não tem pressa. Como eu disse na chamada, depois do jogo na altitude de Quito, no Equador, a delegação do Flamengo retornou ao Rio de Janeiro e o clube vira a chave. E o foco agora é o Fluminense. Na primeira atividade de ontem, para a final do Carioca, Vitor Pereira prepara aí 3 novidades para domingo. Uma novidade que não é nem tanto novidade, porque está sendo divulgado desde a semana passada, né? Após chegar ao Rio de Janeiro ontem, às 7 horas e 10 minutos, o elenco do Flamengo, né, iria fazer uma atividade no CT Ninho do Urubu às 17 horas. Mas a comissão técnica antecipou a volta e o treino começou às 15 horas da tarde, horário de Brasília. Aquele esqueminha, enquanto os titulares que jogaram contra o Alcas fizeram trabalho regenerativos na academia, os reservas do confronto participaram da atividade no campo. Lembrando para vocês aí que os 11 que iniciaram a partida foram Santos, Wesley, Pablo, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arturo Vidal, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Marinho, Matheus França e Gabigol. E com relação a essa escalação aqui, fui buscar informações. A diretoria do Flamengo não tinha ciência de que Vitor Pereira iria colocar o time reserva para poder enfrentar o Alcas na estreia da Libertadores da América. A Libertadores da América, que é a competição mais importante do continente. Ou seja, Vitor Pereira, ele priorizou o campeonato carioca. Eu acho que ele está acreditando que depois de tantas derrotas, depois de tantos tropeços, que ele pode se segurar no campeonato carioca. Eu, como bom flamenguista, eu torcerei para que o Flamengo vença o campeonato carioca, mas que a reavaliação da diretoria seja muito criteriosa e que Vitor Pereira não continue no comando técnico do Flamengo. Eu peço a todos vocês, rubro-negros, que me assistem no canal Paraquedista Rubro-Negro, que vão ao Maracanã, que torçam pelo time do Flamengo. Entoe e canto o tempo inteiro, dê força, mas após o jogo, todos nós que falamos sobre o Flamengo estamos repetindo isso. Entoe o canto de Mister e fora Vitor Pereira. Né? E não só Vitor Pereira, mas também está sendo pedido aí a saída de Marcos Braz do Flamengo. Isso aí eu já acho um pouco difícil, porque o próprio Rodolfo Landim falou que o Marcos Braz só sai do Flamengo após o término do seu mandato. E o próprio Marcos Braz falou que só tem 2 maneiras dele sair do Flamengo. Uma, se Rodolfo Landim mandá-lo embora. Rodolfo Landim não vai fazer isso. Ou dentro de um caixão. Essas foram as palavras de Marcos Braz. Então, seguindo aqui com as notícias, né, que notícia que interessa, o resto não tem pressa. Isso também é uma notícia e é muito importante sabermos o que está acontecendo dentro dos bastidores do Mengão. Uma das novidades que pode pintar aí é Bruno Henrique, que treinou normalmente com o restante do elenco, presente e segue agradando a comissão técnica de Vitor Pereira.
O atacante não entra em campo desde 15 de junho do ano passado, quando lesionou gravemente o joelho direito, e a expectativa agora é que o camisa 27 seja relacionada para a finalíssima, né, do Campeonato Carioca, e com a possibilidade até de ser utilizado. O Bruno Henrique teve aquela lesão multiligamentar, passou por uma cirurgia muito complexa, e agora ele pode, depois de 10 meses, a sua volta aos gramados pode estar sendo antecipada devido à boa recuperação e principalmente pelo que ele tem demonstrado dentro dos treinos, treinando normalmente, correndo e se dedicando, e nós podemos ter aí um Bruno Henrique sendo utilizado contra o Fluminense. Não sabemos se no primeiro tempo, se no segundo ou no finalzinho do primeiro tempo. A coisa certa é que o Bruno Henrique estará aí convocado, entre os convocados para o jogo de domingo contra o Fluminense. A segunda novidade aí é Vitor Hugo, que atuou durante todos os 90 minutos da partida contra o Alcas e fez o seu primeiro trabalho regenerativo ontem, né? Em Quito, foi a primeira vez que o meia-campista esteve sob as ordens de Vitor Pereira no Flamengo. Vitor Hugo, que participou da estreia do rubro-negro no ano diante do Audax, mas Mário Jorge era o técnico da equipe de jovens, e com a atuação sendo volante, o cria do Ninho tende a ganhar mais oportunidades com Vitor Pereira. Lembrando que o jovem Vitor Hugo, ele lesionou o quinto metatarso e ficou um longo período aí afastado dos gramados, e voltou aí sendo comandado por Vitor Pereira, estreando na Libertadores da América. Então, a terceira novidade aí foi o Wesley, que foi escalado como ala direito contra o Alcas, e aparece aí como opção a Guilherme Varela. Assim como o colega oriundo da base, o cria do Ninho ficou na academia fazendo trabalho regenerativo, mas será utilizado aí durante esta semana para ser opção no Fla-Flu de domingo, dia 9. Então é isso aí. Agora, seguindo aqui para uma próxima notícia, segundo andam dizendo aí os meios de comunicações, Flamengo está sondando um zagueiro do Corinthians. É isso mesmo. Bruno Mendes deseja receber aí 800 mil de salário por mês, acima dos atuais 350 mil que recebe no Corinthians. O staff do atleta entende que o uruguaio merece ter os vencimentos nos mesmos patamar de Cássio, Gil, Fagner e Renato Augusto. Porém, o clube paulista não aceita pagar o valor solicitado neste momento. A informação foi divulgada aí pelo jornalista Jorge Nicola. Aí é que entra o Flamengo, né? O Marcos Braz já declarou em diversas ocasiões que está de olho em oportunidades de mercado. E este seria o caso de Bruno Mendes. Nos últimos anos, o Flamengo tem contratado jogadores livres no mercado, como no caso do goleiro Agostinho Rossi, que estava aí em final de contrato. O Flamengo fez um pré-contrato com ele e ele estará chegando no Flamengo agora em julho. O Mengão, como falei, assinou um pré-contrato, adquiriu o atleta sem custos, com o vínculo se encerrando ainda em junho com o Boca Juniors da Argentina. Outro exemplo recente é Arturo Vidal, que o Flamengo trouxe depois de não renovação do chileno com o Inter de Milão. Então, eu não sei se seria tão necessária assim a vinda do zagueiro do Corinthians para o Flamengo. O Flamengo tem 6 zagueiros aí, 6. Davi Luiz, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Pablo, jogadores que não estão nem sendo utilizados. Acho que o Flamengo tem que se concentrar realmente aí no meio-campista ali para substituir a Arrascaeta e Everton Ribeiro, que está até no banco de reserva, um volante ali para poder, que tem as características de João Gomes. Eu não sei se seria uma boa. Você aí que está assistindo o nosso vídeo, deixa nos comentários se acha que se Bruno Mendes é uma boa para o Flamengo. Então, seguindo aqui para a próxima notícia. Nessa brincadeira aí do Flamengo não querer rescindir o contrato de Vitor Pereira, porque gira em torno aí de 15 milhões de reais, de 15 a 18 milhões de reais,
E veja quanto o Flamengo deixou de ganhar ao todo com essas decisões aí que o Flamengo perdeu nesse início de temporada. O montante aí foram 49,7 milhões que o rubro-negro deixou de arrecadar nas 3 competições, com os 2 vice-campeonatos e o 3º lugar no torneio internacional. Mais de 300 mil dólares na cotação atual que ele perdeu aí por não ter vencido o Alcas. Por quê? É a grande novidade da Libertadores da América, é isso. Para cada jogo que o time ganha, ele recebe 300 mil dólares de premiação na cotação atual, 1,5 milhões de reais, com mais 49 milhões que o Flamengo perdeu em premiação nesse início do ano. O Flamengo já perdeu aí mais de 51 milhões. Será que esses 18 ou 15 ou 18 milhões para rescindir o contrato de Vitor Pereira está valendo a pena? O custo-benefício está compensando? E o que mais me causa estranheza foi a diretoria do Flamengo em nenhum momento ter se pronunciado, porque nós, torcedores, merecemos uma explicação. É o torcedor que vai para os estádios, o torcedor paga por ingressos, o torcedor é que faz o Flamengo ser conhecido mundialmente, e não se tem nenhum pingo de respeito para com o torcedor. Na coletiva de imprensa, o técnico Vitor Pereira esbravejando contra um torcedor. À beira do gramado, quando o torcedor pediu para que tirasse Pablo, aquele torcedor que estava lá encarando chuva, encarando frio para torcer para o Flamengo e não pode se manifestar. Os jogadores e o técnico estão ganhando para que o time atue de maneira satisfatória para a torcida. Se o time não está atuando dessa maneira, a torcida tem o direito de questionar, sim. O maior patrimônio do clube de futebol, o clube de regatas do Flamengo, é a sua imensa torcida. Exatamente isso, a sua imensa torcida, e tem que ser respeitada. Esse técnico pipoqueiro, esse técnico de M, que não ganhou nada até o momento no Brasil, querendo discutir com o torcedor. A diretoria omissa, essa diretoria de M, que até o momento não tomou nenhuma providência para que algo fosse feito a favor do time da torcida rubro-negra. Esse aqui é o meu desabafo. Seguindo aqui para a próxima notícia, que notícia que interessa, o resto não tem pressa. Tribunal de Contas do Rio mantém suspensão da licitação do Maracanã. É isso mesmo, continua esse imbróglio. Flamengo, Fluminense e Vasco aguardam decisão para apresentarem proposta nesta quinta-feira, ontem no caso, desculpa, e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE, realizou sessão plenária para tratar da licitação de concessão do Maracanã, a iniciativa privada. A Corte determinou que o assunto ficará suspenso por mais 15 dias até que a Secretaria de Estado da Casa Civil apresente soluções e esclareça pontos para o saneamento do edital. Com isso, no primeiro momento, Flamengo e Fluminense, atualmente responsáveis pelo estádio por meio do termo de permissão de uso, TPU, além do Vasco, terão tempo para apresentarem melhor proposta. É isso mesmo. Então, um dado aqui muito chato para nós rubro-negros, O Flamengo aí em 2023 jogou 20 partidas, venceu 12, perdeu 6, empatou outras 2. São 38 gols marcados, 21 gols sofridos. Com o número de derrotas, o Flamengo assume a primeira colocação entre os 20 clubes da Série A que mais perderam neste ano. Além do feito negativo, o time da Gávea ainda foi superado em 3 disputas por títulos na temporada. São Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes. Lembrando aí que a Sul-Americana foi perdida para o Independente Del Valle no Equador e a Taça Guanabara para o Fluminense. Os dados são plataforma de estatística SoftScore. É isso aí, Flamengo como o pior time da Série A
do Campeonato Brasileiro. Tudo isso graças ao nosso querido técnico Vitor Pereira, a Marcos Braz, Bruno Spindel. É isso aí, que não fazem nada. Eu não quero nem mais falar nisso. Se alguém estava com a esperança de que Jorge Jesus poderia ser dispensado do Fenerbahçe antes do término do seu contrato, pode tirar o cavalinho da chuva, porque Jorge Jesus se classifica para a semifinal da Copa da Turquia e respira no comando do Fenerbahçe da Turquia. É isso aí. Jorge Jesus venceu o crucial para a permanência no Fenerbahçe, né, da Turquia, e ganha sobrevida no clube. Ontem, quinta-feira, dia 6, o ex-Flamengo Jorge Jesus entrou em campo pressionado no cargo do Fenerbahçe. Isso porque a diretoria do clube turca via o jogo válido pelas quartas de finais da Copa da Turquia como fundamental para a permanência do português no comando do clube. E o time do Mister deu conta do recado e venceu o Kayserispor, não sei pronunciar direito, né? Kayserispor da Turquia, por 4-1. Com isso, o técnico lusitano ganha mais alguns dias para respirar no posto de treinador do Fenerbahçe. Então, é isso aí. Agora, o Flamengo aí surpreende os torcedores rubro-negros com uma presença entre os que estarão relacionados para o Clássico, valendo aí a taça do estadual. Eu já falei que é o Bruno Henrique que estará de volta aos gramados. Então, não convém eu ficar repetindo aqui, é que tinham mais coisas pertinentes aí ao nosso querido BH, mas sigamos para a próxima notícia. Em meio a toda essa bagunça aí, os próximos jogos do Flamengo, no dia 9 de abril, Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca. Dia 13/4, Maringá e Flamengo, Copa do Brasil. Dia 16/4, Flamengo e Curitiba, Campeonato Brasileiro. Dia 19/4, Flamengo e Nublense, pela Libertadores da América. Agora, a pergunta é, quantos gols o Flamengo vai levar nessas competições, nesses jogos que tem pela frente? Então, continuando aqui com as notícias. Bom, Vitor Pereira e comissão técnica do Flamengo tomaram decisão após período de treinos. O Flamengo teve aí quase 2 semanas livres de jogos entre as semifinais e as finais do Campeonato Carioca. E nesse período de 12 dias, Vitor Pereira trabalhou com todos os jogadores disponíveis do elenco. Após conhecer um pouco mais de cada atleta, o treinador chegou à conclusão de que não pretende contar com o goleiro Hugo Souza, isso nós já sabíamos há muito tempo, e o zagueiro Cleiton, esse aí já é novidade, e ambos estão barrados. Com a decisão tomada por Vitor Pereira e comissão técnica, o Flamengo tem o aval do português para buscar novos rumos aos 2 atletas. Hugo Souza pode ser negociado, enquanto o zagueiro Cleiton ainda tem idade para figurar na equipe sub-20 do Rubro Negro. As informações foram publicadas primeiramente pelo portal Gávea News e confirmada aí pela reportagem do Coluna do Fla. Quem deveria ser dispensado aí é o treinador português. Eu não sei, ele pega uma certa implicância com alguns jogadores e tipo com o Marinho, mas Marinho não tem rendido mesmo, mas a questão do Cleiton aí, que como eu falei na chamada, é um queridinho da torcida, é um bom zagueiro, mas não está sendo utilizado aí pelo treinador. Se ele acha que o jogador está jogando mal, é porque deve ser o contrário, ele deve estar jogando bem e o medo dele é que um jogador entre bem em campo, porque toda a coletiva de imprensa dele, eu sei que eu estou sendo redundante, ele fala a mesma coisa, que o time jogou bem, que o time está no caminho certo, que só faltou gol, faltou jogar bem, faltou um monte de coisa. Então, desse jeito. Então, seguindo aqui, um ex-jogador do Flamengo, para mim um cracaço, depois do revés aí do treinador português, que saiu em defesa da atuação do Flamengo, afirmando que o time foi bem. Em resposta ao comandante, o ex-jogador Roger Flores, né, fez duras críticas à postura do treinador Vitor Pereira. Ele falou que muitos torcedores
tinham vontade que estava preso na garganta. Em entrevista coletiva após o jogo, Vitor Pereira afirmou que o Flamengo havia sido superior ao time adversário. O fato incomodou aí Roger Flores, não Roger Flores, mas toda a nação rubro-negra, né? O comentarista do Grupo Globo e ex-jogador afirmou que o técnico está subestimando a inteligência do torcedor rubro-negro. Roger saiu em defesa aí de nós, torcedores. Abre aspas aqui. Imagino que 40 milhões de rubro-negros estão esperando uma declaração dele, Vitor Pereira. E ele está falando com o torcedor do Flamengo e parece que ele está achando que o torcedor do Flamengo não entende nada. É cego ou é bobo. Eu discordo de tudo que ele falou. Em nenhum momento o jogo esteve para ele ou para nós. O jogo sempre esteve para o Alcas, o tempo inteiro para o Alcas, fecha aspas, opinou Roger Flores. Então, Roger Flores falou aí algo que estava entalado na nossa garganta. O desejo de falar isso na cara de Vitor Pereira. Mas como ele mesmo falou, ele não entra nas redes sociais. Acho que ele tem medo de ouvir crítica, ele não aceita críticas. Como falei já, o exemplo foi lá na beira do gramado, quando o torcedor pediu a saída de Pablo, que não estava bem. E ele discutiu com o torcedor. Na coletiva de imprensa, ele discutiu com o torcedor. É um cara mimado. Desculpa, um babaca? Babaca. Não tem meu respeito. No momento eu até apoiei aí Vitor Pereira, pois eu achava que ele não tinha tido tempo para treinar o time do Flamengo. Agora que ele mais teve foi tempo e continua a mesma coisa. O time sem cara, um time sem identidade, um time que não é o Flamengo. Não é o Flamengo, que sem querer desmerecer outros clubes aí, mas está parecendo um clube aí que tem uma estrela. Tá? Me desculpe os torcedores desse time que eu tenho apreço por todos vocês. Mas a realidade é essa, estou tratando o Flamengo como se fosse um time qualquer. Então, os números de Paulo Souza e Vitor Pereira nos primeiros 17 jogos pelo Flamengo. Vitor Pereira conseguiu superar negativamente Paulo Souza, é isso aí. Conseguiu ultrapassar ele aí negativamente. Vou passar para vocês aqui, ó, os primeiros 17 jogos. Paulo Souza, 11 vitórias. Vitor Pereira, 10. Paulo Souza, 2 derrotas. Vitor Pereira, 6. Paulo Souza, 4 empates. Vitor Pereira, 1. Paulo Souza tomou 14 gols e Vitor Pereira, 20. Paulo Souza, 36 gols marcados e Vitor Pereira, 35. Paulo Souza, 72 de aproveitamento e Vitor Pereira, apenas 60% de aproveitamento. Contra fatos não há argumento. E como eu falo e vou repetir até o final desse vídeo, a diretoria não se manifesta, a diretoria não dá uma satisfação para a sua torcida, a diretoria continua omissa, está preocupada em reeleição, está preocupada em promover Marcos Braz para poder vir como presidente, porque o mandato de Rodolfo Landim já está próximo de acabar. E eles estão preocupados com política, estão esquecendo do Flamengo, estão esquecendo do time, estão esquecendo dos torcedores. Seguindo aqui para a próxima notícia. Respirar, né? Porque fica difícil. O Flamengo treina hoje no CT Ninho do Urubu, pela parte da manhã, focado aí na decisão contra o Fluminense. Além de hoje, o Flamengo terá amanhã também para poder treinar depois do jogo. Eles se concentram para a partida aí mais importante para Vitor Pereira. É porque os dois são quase iguais em qualidade ruim, então até às vezes se confunde. Então, o Flamengo treina hoje, o Flamengo treina amanhã, depois se concentra para o jogo, como eu falei, que para Vitor Pereira ele acha que é o mais importante, que é o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que não tem premiação, Campeonato Carioca que não tem troféu. Tudo bem que nós queremos muito que o Flamengo ganhe. Eu não vou torcer nunca para o Flamengo perder. Eu estava falando no grupo dos amigos aí, nunca vou torcer para o Flamengo perder. Mas eu quero que o Flamengo ganhe e que Vitor Pereira seja reavaliado e que saia o mais rápido possível do Flamengo. Agora, sobre o sorteio da camisa, como eu falei lá no início, está faltando aí 225 inscritos para essa camisa sair. Assim que o canal Paraquedista Rubro Negro chegar a 1.000 inscritos,
estará sendo feito sorteio do manto sagrado oficial do Flamengo, temporada 2023. Quando chegar 1.000 inscritos, eu vou fixar um link. Você vai clicar nesse link para poder participar do sorteio. Valeu, galera? Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!